Ontem, após o Flamengo perder por 1-0 para o Grêmio no Maracanã, o jornalista André Rocha, quem eu recomendo muito, aliás, tuitou o seguinte: Flamengo 0, Internacional 4, antes do jogo da ida das quartas de final contra o Olímpia. Flamengo 1, Ceará 1, antes da ida das quartas da Copa do Brasil contra o Grêmio. Flamengo 0, Grêmio 1, antes da semifinal do primeiro jogo da semifinal contra o Barcelona, da semifinal da Libertadores. Há um padrão, foi isso que o André Rocha, o jornalista André Rocha, tuitou ontem, e aí eu fui fazer um levantamento de outras vezes em que o Renato Gaúcho fez escolhas desse tipo e como essas escolhas podem impactar nos clubes em que ele estava naquele momento e como elas podem impactar a temporada do Flamengo a partir de agora. Bom, meu nome é Vinícius Gaspar, eu vou pedir para que você se inscreva no canal para receber em primeira mão os vídeos aqui publicados, que você comente, curta, para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então vamos lá ao levantamento. Bom, primeiro eu queria começar com a frase pitoresca do Renato. Eu não sei se vocês vão lembrar, o Renato escreveu assim, vou pedir licença para vocês para ler aqui, que é um textinho maior. O título do texto é: se vencermos a Libertadores, o Flu vai brincar no Brasileiro. Bom, contextualizando, naquela altura o Fluminense estava na zona de rebaixamento, na vice-lanterna, e tinha acabado de perder por 1-0 para o Flamengo. O Flamengo tinha feito gol com o Léo Moura. Bom, vamos ver o que o Renato Gaúcho falou assim. O que o Renato Gaúcho falou após perder o Flamengo. Perder para o Flamengo por 1-0. Bom, ele falou: o brasileiro está começando e nenhum time fez os 12 jogos. No ano passado, o Flamengo jogou apenas um turno. 9 pontos no brasileiro você consegue com espirro. São 3 vitórias e os outros não vão vencer todos os confrontos. Estamos a 5 metros de disputar outra Libertadores. Os outros estão a 5.000 quilômetros. Se vencermos a Libertadores, enquanto os outros vão estar correndo no brasileiro, a gente vai entrar para brincar. A gente vai brincar no Campeonato Brasileiro. Ou seja, Renato Gaúcho estava muito confiante em o Fluminense ser campeão do Brasileiro naquela época, não, campeão da Libertadores naquela temporada. Lembrando que naquela temporada a Libertadores acontecia, a fase final acontecia ainda no começo do Brasileiro, a Libertadores era no meio do ano, a fase final. Agora a Libertadores e o Brasileiro estão unificando, as fases finais acontecem bem próximas. Bom, e o Renato Gaúcho abandonou o Campeonato Brasileiro praticamente para focar todas as forças na final, na semifinal, quarta semifinal da Libertadores. Por isso o Fluminense estava na zona de rebaixamento e a pressão estava muito grande para ele na época. Nesse jogo, eu vou falar a escalação para vocês que ele colocou em campo pelo Fluminense, vocês vão ver o time em que perdeu para o Flamengo por 1-0. Ó, Fernando Henrique, Sandro, Anderson, Roger, Carlinhos, Léo, Fabinho, Romeu, Maurício, Alan, David, Marinho, Dieguinho, Dodô. E era esse o time. Bom, o time bem enfraquecido, enquanto o Flamengo, naquela altura, jogava com Bruno, Léo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim, Juan, Christian Jonatas, Renato Augusto, Toró, Marcinho, Max Biancucci, e era esse o time que atuou e ganhou do Fluminense por 1-0 com gol do Léo Moura de pênalti. Então você vê, esse time já era uma base que acabou sendo campeão em 2009, né? Mas aí voltando, bom, Renato Gaúcho falou que ia brincar no Brasileiro e acabou não campeão naquela fatídica final contra a LDU, que o Thiago Neves fez 3 gols, mas não foi suficiente, Fluminense vice-campeão. E terminou o Brasileiro só 1 ponto à frente. Deixa eu confirmar certinho aqui a posição. Mas ele terminou o Brasileiro 1 ponto à frente só do primeiro da zona de rebaixamento, que foi o Figueirense. Terminou em 14º. Então o Fluminense ficou em 14º no Brasileiro desse ano. Foi vice-campeão da Copa Libertadores. Terminou em 14º, 1 ponto à frente do Figueirense. Correu o risco até a última rodada de cair para a segunda divisão. Então, como a gente viu, o Fluminense não brincou no Brasileiro e correu um risco muito sério e não foi campeão da Copa Libertadores. Aí você pode falar, mas esse Fluminense aí, ele não era igual o Flamengo de agora e tal. Verdade. O Fluminense que jogou a final da Libertadores, ele jogou com esse time aqui, ó. Deixa eu ler aqui para você.
Ó, aí a gente já vê um time bem mais forte. Bom, primeiro goleiro Fernando Henrique, lateral Gabriel, Maurício na zaga, Thiago Silva, Luiz Alberto, Júnior César, Igor, Dodô, Arouca, Roger e Dario Conca e o Washington, o Coração Valente. Então olha a diferença dos dois times que eles estavam colocando em campo no Brasileiro e na Copa Libertadores. Bom, aí você pode falar, mas e o Grêmio, que foi campeão com o Renato Gaúcho? Bom, o Grêmio campeão com o Renato Gaúcho contra o Lanús de 2017 também abandonou o Brasileiro, abandonou a Copa do Brasil e conseguiu chegar à final. Entretanto, o Grêmio que o Renato montou era um time muito mais modesto economicamente do que esse Flamengo. Em nenhuma liga do mundo, os times com mais poder de investimento, Real Madrid, Bayern, Barcelona, Manchester City, por aí vai, quem está colocando mais dinheiro abandona a sua liga de pontos corridos, porque ela é o caminho mais confiável para o título. Num jogo fatídico qualquer, basta lembrar o torcedor rubro-negro a Libertadores do ano passado, que o Flamengo foi eliminado pressionando em muito um time muito inferior, que foi o Racing, porque tinha havido a expulsão do Rodrigo Caio. Então os campeonatos de mata-mata, eles têm essa característica de repente, numa bola, num lance, o seu time está jogando muito mais, está melhor, e acaba eliminado por causa de uma bobeira, alguma coisa que acontece, um erro de arbitragem, enfim, que a gente não está garantido com o VAR. A gente já viu na Conmebol Libertadores vários erros graves, mesmo com a arbitragem de vídeo. Então o Renato, e aí a gente vai olhar aí as escalações de Flamengo 0, Inter 4, a gente vai olhar Flamengo e Ceará, a gente vai olhar Flamengo e Grêmio, que foram jogos imediatamente a partidas duras de mata-mata, nas Copas, tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores, e o Flamengo está muito mexido, sempre. Na partida contra o Ceará, no empate contra o Ceará, por exemplo, o Flamengo poupou, nem levou para a viagem para o banco o Arrascaeta. Num jogo que ali, provavelmente, com o Arrascaeta em campo, o Flamengo poderia ter vencido, poderia ter voltado de lá com os 3 pontos, e a diferença para o Atlético Mineiro agora está menor e o Flamengo conseguir buscar. Então imagina se num lance fortuito qualquer o Flamengo é eliminado ou da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense ou da Copa Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil e acaba tendo que buscar com muita distância de pontos o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Então esse é um cenário que pode acontecer. Os mata-matas, eles não dão a garantia que um campeonato de ponto corrido dá, e é mais uma coisa que o Renato Gaúcho vai ter que tratar. O Renato no Flamengo, ele vai ser pressionado de uma maneira pelos resultados que ele não era no Grêmio e que ele não era no Fluminense àquela altura. Por exemplo, se o Flamengo hoje só ganhar a Copa do Brasil, ele vai sofrer pressão da diretoria, da torcida, ele vai ter jogadores insatisfeitos que não estão desejando apenas uma Copa do Brasil. Então é isso que o Renato Gaúcho precisa colocar na conta e precisa se preparar melhor para os jogos das rodadas do Campeonato Brasileiro, tal qual ele tem feito nas rodadas das Copas eliminatórias, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Bom, esse é o desafio do Renato. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para tirar as nossas conclusões. Valeu, um abraço, galera!